Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Redireção. Eu e Edi. Oi, oi, oi. Nossa dupla mágica e linda, maravilhosa. Hoje estamos aqui, gente, muito honradas, né, amiga? Muito honrada. Assim, muito privilégio. Eu já quero dizer antes, por favor, quem tem lencinho, já pega, já deixa aqui no canto, porque assim, vai ser choradeira com certeza. Mas é para edificação nossa, né, amiga? Exatamente. Uma mulher, ai, gente, além de mãe, sim, inspiração para muita gente, inclusive pra gente. Por isso que a gente trouxe ela. É dentista, é Mara. A gente vai deixar ela se apresentar. Pri, conta pra gente tudo, até quem é você. Bom, eu sou Priscila Moreira, sou mãe, duas pessoinhas incríveis que foi presente de Deus na minha vida. Sou dentista totalmente apaixonada, realizada na minha profissão e sou serva de Deus desde do meu berço, graças a Deus. E esposa do Márcio. E esposa do Márcio, Bom, dentista a gente já fica um pouco assim, né? Eu já tô ouvindo o barulho daqui. Mas você sabe daquela que tem uma maquininha. coisa nela que me marcou muito. Uma vez ela falou assim, a Juju minha é toda sensível, né? Um beijo. E aí a Juju passando por ela e eu, Júlia, segura a onda, dá conta e tal. E a Pri virou pra mim e falou assim, não menospreza a dor dela. É a dor que ela sente. Então, é interessante até, porque quando a gente tava falando, nossa, qual vai ser o tema, né? Como é que vai chamar o programa, né? O programa de hoje a gente colocou como tema uma mãe de fibra e rara. E aí nós vamos deixar ela explicar por que uma mãe de fibra e rara. Então vamos lá. Vou começar desde, né, do comecinho. Eu fui uma pessoa, digo que privilegiada, daquelas que sonhava em casar com o príncipe encantado. E a minha história com meu marido, com o Márcio, já começou assim, né? Ele era amigo do meu irmão de faculdade. E eu queria sempre que o meu irmão me apresentasse ele, e meu irmão sempre se esquivava e nunca queria apresentar. Até que no dia da formatura, não teve jeito. Nossa mesa estava uma do lado da outra e foi meio que aquela história de Cinderela. Eu de vestido vermelho, ele todo de smoking de formatura. E dali começou a nossa história em 1995. Nossa. 8 anos. 8 anos. 28 anos. 28 anos, Ai, que delícia. E aí a gente, entre namoro e noivado, foram 6 anos. E a gente é muito família. A gente sempre teve isso muito em comum. Então sempre foi o sonho dos dois serem pais. Nunca teve dúvida no nosso coração em relação a isso. Só que a minha primeira filha, a Gigi, ela veio pra mim quando eu tinha 3 meses de casada. Eu engravidei da Gi. E isso que eu ficava falando, eu vou ter filho só daqui 5 anos. Eu vou ter filho só daqui a 5 anos, porque eu vou viajar, porque eu vou curtir, porque eu vou isso, vou aquilo. Sabe de nada. E veio bem no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, eu faço um teste de farmácia lá. Grávida. Gravidíssima. Aí foi todo aquele processo, era começo de casada, todo aquele processo de adaptação. Eu morava na Zona Sul, vim pra Zona Oeste, trabalhava pra lá na Zona Sul. Então, foi tudo uma questão de adaptação e eu tive que ter muitos aprendizados ao mesmo tempo. Mas assim, eu lembro que quando eu recebi o resultado, eu chorei muito, mas eu não chorei de felicidade. Eu sou muito honesta em contar isso. Eu não chorei de felicidade. Mas Deus foi trabalhando no meu coração de uma maneira que eu ainda nem sabia se era menino ou menina. Mas assim, todos os dias que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pedir perdão. Me perdoa, meu bebê, eu falava. Perdoa, meu bebê, mamãe te ama. Mamãe só tomou um susto, mas já passou, tá tudo certo. E eu lembro que eu pegava muito trânsito para ir trabalhar na Zona Sul e sempre cantando, que eu gosto de cantar. E cantava, e sempre cantando o caminho inteiro, sempre. Aí eis que nasce a minha primeira filha, Gigi.
uma princesa, uma coisa linda. Eu fiz 1 ano de casado na maternidade. Gente. Os meus pais chegaram com um buquê de flores em dupla comemoração. Eles falavam pra mim, isso daqui é pelo seu aniversário de casamento e pelo nascimento da Giovana. Quantos anos tem a Giovana hoje? A Giovana tá com 21 anos. Estudante de arquitetura. Ano que vem temos mais uma arquiteta pra gente contar a história, né? E a Gigi nasceu no dia 8 de junho de 2002. E eu era aquela mãe insegura, que eu tinha medo de dar banho. Então eu fui pra casa da minha mãe. Casa da minha mãe, porque eu falava, minha mãe sabe, minha mãe faz. Eu tinha medo de dar banho, dela escorregar do meu braço e eu afogar a criança. É aquele medo de mãe de primeira viagem. 2, eu também, gente. Os meus 2, eu fui dar banho depois de 60 dias. Medo, sabe? Eu tinha medo de machucar, medo de limpar o biguinho. Eu tinha tudo, de não... E eu já o oposto, né? Na UTI eu não deixava nem as enfermeiras cuidar. Eu que dava banho, eu que cuidava, trocava curativo. Sério? Tudo. Tudo era minha mãe, eu morria de medo. De derrubar. E daí, tipo assim, é muito pequenininho. E mesmo no segundo eu também tive medo. E aí, até que eu sempre falo que a gente... Às vezes parece que a gente é uma mãe chata quando a gente pede para as pessoas terem prudência ao visitar um recém-nascido, né? Mas eu não tive esse discernimento na época e alguém com um resfriado muito forte, porque era junho, aquela época de doenças respiratórias importantes, visitou a Gi resfriado e passou esse resfriado para ela quando ela tinha apenas 19 dias. Aí ela começou eu lembro que eu tava um dia muito cansada e minha mãe falou assim, filha, descansa. Eu vou tomar o meu banho rapidinho, mas eu tô de olho na nenê, descansa. Aí eu lembro que eu falei, minha mãe falando, na hora, né? O corpo relaxou, eu comecei a dormir. E minha mãe disse que antes de entrar no banho, ela sentiu alguma coisa que ela tinha que olhar a neném. E quando ela olhou a nenê tava fazendo cianose. Cianose é aquela boquinha roxa, assim, em volta. E com uma dificuldade tremenda de respirar. Ela me acordou, na hora eu peguei e já liguei pro Márcio. Eu falei, vamos, nós temos que ir pro hospital, tá acontecendo alguma coisa com a Gi. Vamos. Chegou lá, a gente já foi internado. Mas até então a gente ainda não tinha um diagnóstico. E fizeram até então era o resfriado. Que foi uma bronquiolite, realmente foi uma bronquiolite, mas levou dias para ter o diagnóstico de bronquiolite, que é uma coisa que... Essa bronquiolite com pouquíssimos dias. Mas que é comum criança ter, né? Até então a gente estava levando numa boa. E nesse mesmo dia, chegou para quem seria a pediatra da Giovana e para o obstetra, que é o meu cunhado, o exame do teste do pezinho, quando ela tinha 19 dias. E veio com uma alteração de CFTR, que leva para uma doença chamada fibrose cística. Mas até então, existe como pode existir falso positivo, pode existir um falso negativo. Só que no momento eles... Essa alteração é uma alteração cromossômica, esse CFTR. CFTR é como se tivesse um defeito, tá? Um defeito no filamento cromossômico. Na verdade é na bomba de sódio e cloro do nosso corpo. Tá? E aí... E nesse dia, no dia que ela é internada, chega o resultado do teste do pezinho. E o meu cunhado, junto com a pediatra, que era muito amiga nossa, estavam conversando entre si, na hora do almoço, como é que eles contariam isso pra mim e a Gi internada à noite. Aí o que aconteceu, eu achei estranho, porque a Gi internada lá, ela ficou na incubadora, em isolamento, num quartinho, num lugarzinho lá na UTI neonatal só pra ela. Aí eu lembro que a pediatra me deu um livro pra ler, chamado O Poder dos Pais que Oram. Aí eu falei, nossa, que bênção, né? Poder dos pais que oram, vamos lá, vamos... Nesse momento a pediatra já sabia do diagnóstico? Já, mas eu não. Eu não sabia. O pessoal da enfermagem lá sabia, mas não podia falar, né? Porque eles tinham que observar algumas coisas. Mas aí ela
ela depois me explicou que ela fez isso pra me preparar Tá. pra receber a notícia. Uhum. E até então eu sei que refizeram o teste do pezinho pra ver se não era um falso positivo. E realmente deu que era fibrose cística. E a Gi ficou internada na UTI por uns 16 dias. E levou mais ou menos uns 7, 8 dias para eles me contarem. No dia que eles me contaram, a ficha não tinha caído ainda. Eu era uma mãe que chegava às 7 horas da manhã na UTI e ia embora arrastada às 11 horas da noite, porque não podia dormir com a criança. Mas eu ligava a madrugada toda. Foi assim, eu brinco que cada dia que a Gi ficava lá, eu envelhecia 1 ano, né? Porque foi muito forte, foi muito pesado. E aí, me falaram isso, e eu lembrava que na patologia da faculdade, eu tive, assim, muito en passant, alguma coisa, esse nome fibrose cística não era uma coisa estranha pra mim. E aí, o que eu fiz foi o que todo mundo faz e que eu não aconselho, né? A gente fala pro paciente da gente não fazer e a gente faz. Dr. Google. Eu fui no Dr. Google. Cheguei em casa, 11 horas da noite, fui no Dr. Google e coloquei lá, fibrose cística. Só que todos os artigos, tudo que chegava para mim era sobre sobrevida. Então, a maior sobrevida que eu tinha encontrado em tudo que eu tinha lido ali eram 14 anos. No dia seguinte, fui eu pro hospital. Eu falava pros médicos, mas me explica isso melhor, me explica. Só que assim, era uma doença até então não tão conhecida, uma doença que não era tão divulgada, E aí fui lá, aí li, que é uma doença genética, progressiva e crônica. Se ela é crônica é porque é para sempre, se ela é progressiva porque ela evolui. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E como é que tava a Priscila nesses dias de diagnóstico, e estudar a doença e receber a informação de que era uma doença crônica progressiva e que a sobrevida que você tinha ali de relato até então de 14 anos, como é que você lembra como é que você estava? Como Não, é e que você recém-casada, além de Nossa, tudo tem isso. esse detalhe, sem casar. Recém-casada, que já não é fácil, porque saiu da Uma casa da mãe, adaptação, adaptação a tudo, imagina. Deus. Então, assim, eu tava o pó. Assim, eu não tinha... Eu lembro que eu não tinha cor, né? A minha aparência era de uma pessoa doente, de uma pessoa... de uma pessoa que não tava bem. Revoltada ou não? Até então, eu já tive meus momentos de revolta, né? Isso é uma coisa que eu vou contar. Mas até então, eu não tinha noção qual era o mundo que eu tava entrando ainda. Tá. Né? Por mais que eu tenha pesquisado, por mais que... Eu não tinha noção ainda, né? O que era. Aí eu lembro que eu chegava na UTI, cantava pra ela música. Algumas vezes ela tava um pouquinho incomodada, um pouquinho agitada, e cantava as músicas pra ela em relação a o que eu sempre cantava quando ela tava... Aí ela acalmava, quando ela ouvia a minha voz. Era eu chegar... E eu não conseguia sair de perto, né? As enfermeiras falavam, você precisa ir tirar um pouco de leite, já tá acabando o leite da nenê. Aí eu ia, tentava ordenhar o mais rápido possível, mas nesse momento eu quase já tava sem leite, né? Porque quando você passa por um momento... O emocional é muito difícil. Aí elas foram me dando medicações, algumas orientações para aumentar o leite. Aí eu queria tirar rapidinho. Mas eu lembro... falando da UTI, tá vindo algumas coisas na minha cabeça, o quanto eu consegui ajudar outras mães. Então, assim, eu acompanhei óbito de recém-nascidos, consegui ir amparar a mãe de alguma maneira. Quando eu tava lá tirando leite, tinha outras mães. Eu lembro que eu cheguei a orar com uma mãe que tava lá. Então, eu lembro que eu sempre... levava palavras de esperança, palavras de consolo, mas muitas vezes o que eu falava para os outros não era aquilo que eu estava sentindo para mim. É estranho isso, né? Aí falando um pouquinho mais da doença, é bom explicar, né? O que é. A fibrose cística é uma doença genética. Eu tenho o gene da doença e o meu marido tem o gene da doença. Os dois têm o gene da doença. O que acontece é que a gente tem um gene bom. É como para olho azul, né? Você tem que ter 2 recessivos para você poder ter o olho azul. Então, na verdade, no cruzamento,
foram os 2 recessivos, que é o da doença. Então, nós somos portadores, mas nós não temos a doença. Uhum. E o que a fibrose cística é? Ela é uma doença que ela é conhecida também como mucoviscidose, porque ela mexe em todas as vísceras que produzem secreção. Então, todas as vísceras que têm secreção, têm uma secreção grossa. Eu gosto de dar o exemplo do alginato, aquela massa horrorosa de moldar no consultório. A secreção deles é isso, é essa massa, tá? Então, os principais órgãos atingidos são o pulmão e o pâncreas. O lado do pâncreas, a gente tem 2 lados no pâncreas, um endócrino e um exócrino. O diabético tem um problema no endócrino e as crianças os pacientes com fibrose cística no exócrino. Então, porque o muco entope, então ele não tem a função. Então, por isso que tudo que se come vai embora se você não toma uma enzima para segurar. Então, ela tem isso e tem a parte pulmonar, que é a parte mais crítica nessa história toda, porque você tem que lutar para que não sejam fechados brônquios, bronquíolos, você tem que lutar contra a bactéria, é uma vida inteira lutando contra a bactéria, né? Então, sempre fazendo exames para ver o que tem que fazer, o que não tem que fazer. É uma doença que tem que ter mãe e pai muito presentes, muito atentos, porque é uma doença silenciosa. Ela é uma doença que age no silêncio, então se você não pega nada antes, quando te pega, às vezes é um pouquinho mais complicado de se tratar. E aí, sendo o pulmão um órgão que você tem que estar atento, e a gente vivendo essa coisa de doença respiratória e Covid e tudo mais, as crianças são mais suscetíveis. Os pacientes com fibrose cística são mais suscetíveis e diria que tem um risco maior. Isso? Em relação ao Covid, foi interessante porque até então nós não perdemos nenhum paciente para Covid. Não perdemos. Agora, em questão, um resfriado, que pode ser simples para nós, para eles pode virar uma pneumonia em questão de dias. Ou seja, então toma antibiótico ao longo da vida. A gente procura não dar tanto antibiótico para que não se crie resistência quando você faz a pesquisa da bactéria que o paciente tem, faz um antibiograma, porque senão as bactérias começam a ser resistentes e você não tem mais para onde ir. Então a gente deixa o antibiótico realmente quando aparecem bactérias importantes e que precisam ser tratadas, né? Eu estava falando em relação ao pulmão, que tem que ter esse cuidado, então o resfriado, tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. O pâncreas, toda vez que eles comem, eles têm que tomar uma enzima para segurar tudo que eles comem, né? Só fruta, suco, essas coisas não, mas o resto, tudo que vai... E a partir de quantos anos, Pri, que eles começam a tomar essa enzima? Porque eu lembro do Rafa pequenininho. A Giovana começou a tomar enzima na UTI. Meu Deus. Então, assim, é uma doença... Graças a Deus, hoje, o teste do pezinho, pelo menos aqui em São Paulo, tá até no SUS. A fibrose cística antes só era feita no teste do pezinho ampliado. O da Giovana, eu nem sabia que no hospital onde ela nasceu, era mandado para fora fazer um teste do pezinho ampliado. Então, por isso eu tive o privilégio de 21 anos atrás ter o diagnóstico já no teste do pezinho. Hoje em dia já está um pouco mais, como é uma doença que é uma doença rara, mas das raras a menos rara, já está inclusive no teste do pezinho do SUS, né? Tem alguns sinais e sintomas que não podem ser desprezados, né? Então, assim, a maioria deles tem um suor muito salgado, pelo esse defeito de cloro, sódio, potássio. Então, alguns chegam a formar cristais de sal. Cristais de sal na pele, cristais de sal na testa, cristal de sal mesmo. Também a gente não pode... Alguns pacientes eram tratados antigamente como se tivessem intolerância a tudo quanto é tipo de alimento, por isso que eles tinham as fezes volumosas e com conteúdo de óleo, porque era alguma parte dessa parte de... Os médicos não sabiam de diagnosticar, então era essa parte gástrica. E muitos sendo tratados como asma e bronquite. Nossa. Sendo que, no fundo,
era fibrose cística. Então, pneumonia de repetição, a criança não cresce, a criança não engorda. Porque não Retém. Não retém. Então, assim, são crianças, as que não têm tratamento, tá? Muito miudinhas, muito magrinhas. As menorzinhas são sempre desse jeito. Os que eu pude acompanhar, o diagnóstico foi um pouco mais tardio. Mas, então, assim, nunca pode desprezar, sabe? Nenhum sinal, nenhum sintoma. E isso antigamente a gente não tinha muito. Agora com a divulgação, ainda mais quem me conhece não pode dizer que nunca ouviu falar de fibrose cística, né? Porque eu visto a camisa mesmo, porque eu acho extremamente importante. E me coloco sempre à disposição de mães, quando tem o diagnóstico, porque infelizmente eu não tive esse apoio, né? De uma outra mãe chegando pra mim e falar, vamos viver um dia de cada vez. Né? É a sua hashtag, né? É a hashtag da minha vida. É a hashtag da minha vida, um dia de cada vez. Você quer que eu explique? Por causa de um dia de cada vez? Vamos lá. O que o Dr. Google falava pra mim? Era progressiva. Progressiva e 14 anos. Então tá, aniversário de 1 ano da Giovana. Chorei. Pensa que de alegria? Tristeza. Minha filha sabe disso, porque eu já dei o testemunho pra ela. Eu falava, só faltam 13 anos. Aniversário de 2 anos. Imagina. Chorei. Lógico, escondido de todo mundo. Chorei. Falei, meu Deus, só faltam 12 anos. E eu fui vivendo nisso, então eu vivia meio que em função da doença, né? Na medida do possível, eu protegia a minha filha, na época tinha só a Gi, né? Protegia a Gi de alguma maneira. Até que Deus permitiu que eu caísse numa depressão extremamente importante. Extremamente importante. Então, assim, aquela depressão que te leva a morrer mesmo. Só que a minha vontade de viver era muito maior do que tudo isso. Mesmo lá, eu cheia de medicação, caída na cama, não conseguia fazer nada, não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia... Essa foi a época, porque tem uma situação de um acidente, né? Foi essa época? Foi essa época que eu tive um mal súbito. Saindo eu fazia terapia. Ia na terapia do psiquiatra, ia na terapia do psicólogo. Eu queria sair daquilo ali, né? Mas aquilo ali, por isso que a gente não pode subestimar o que a pessoa sente, sabe? Aquilo ali era muito mais forte do que eu. E as pessoas falavam assim pra mim, você tem tudo. Você tem casa, você tem carro, você tem marido. Você tem uma condição que você tá bem, Mas, gente, não, a depressão são várias coisas juntas, inclusive falta de coisas químicas, né? Então, só que até chegar na depressão, eu sempre falo que a gente nunca chega na depressão pura. Tem um gatilho que te leva. Eu desenvolvi a síndrome do pânico de morte. Só que até então, eu não tinha percebido isso, nem ninguém que convivia comigo. Só que assim, na minha cabeça... eu ia perder o meu pai e eu ia perder a minha filha. Então, minha filha, eu ia toda hora lá ver se ela estava respirando. Não era vida aquilo. E pro meu pai, eu ligava de 5 em 5 minutos. Me fala a verdade. Você tá doente, você não quer me contar. Filha, eu tô bem, pelo amor de Deus. Então, isso foi evoluindo, que eu cheguei na depressão, que a depressão que me derrubou. E um dia que eu saindo da terapia com a psicóloga, era uma psicóloga cristã, que eu amo ela de paixão. Saindo, eu tive um mal súbito no volante e o carro, era um carro novinho, entrou na árvore. Eu não lembro de absolutamente nada. Quando eu lembro, eu já estava num pronto-socorro. Meu pai e minha mãe já no pronto-socorro. O Márcio chegou depois. E não lembro de absolutamente nada. Mas a minha vontade de viver era muito grande. Muito, muito grande. Foi quando o Senhor falou assim pra mim. Filha, eu permiti isso para que você aprenda a viver um dia de cada vez. Então, quando eu aprendi essa hashtag da minha vida, eu quero gritar pro mundo. Para as mães de um diagnóstico recente. Gente, vamos viver um dia de cada vez. Porque a doença se manifesta em cada um. Eu tenho 2 filhos lógico, a mesma mãe e mesmo pai. E a doença manifesta diferente em cada um. São os mesmos genes da doença e manifesta de maneira diferente em cada um.
Então, assim, pra gente não se basear no outro, pra gente não achar que o que aconteceu com o outro vai acontecer comigo. E pra isso, você tem que aprender a viver um dia de cada vez. Então, é acordar, olhar, tamo bem. Foi pra faculdade, foi pra escola, tá tudo bem, tá, vida que segue. Terminou o dia, dorme, acorda, Próximo. um dia de cada vez. Como é que tá hoje? Tá assim, assim, assim. São tudo flores? Não são. Mas a minha virada de chavinha foi aí. Foi aí. Por isso que eu entendo o porquê a permissão do Senhor permitir eu entrar em depressão. Porque E você acha que foi uma luta solitária? Ou que é uma luta solitária? Hoje eu acho que não, porque você encabeça essa causa, né? E até a gente estava conversando antes de começar. A Rê falou, me fala um pouco mais da doença. Eu falei, eu vou deixar você ouvir dela. E então, assim, hoje eu acredito que você parte de um movimento, atende pessoas que têm o diagnóstico, perdeu pacientes que têm o diagnóstico, né? E aí, é uma luta, você se sentiu sozinha em algum momento? Ou você acha que você teve o amparo, não amparo com relação à doença, mas com relação à Priscila mesmo? Sabe, a Priscila mãe, a Priscila dentista. não. Quando eu digo assim, eu não tô dizendo nem amparo de família, assim, né? Não isso. Mas no começo, até eu ter até eu parar, né? E aprender a viver um dia de cada vez, eu acho que eu me sentia mais só. Depois disso, eu me apeguei a outras coisas de uma tal maneira que isso não me fez falta. Que isso não me fez falta a ponto de atender, eu atendo voluntariamente no meu consultório, pacientes com a mesma doença dos meus filhos. E confesso que não foi fácil, né? Alguns pacientes desses, porque eram pacientes que estavam na fila de transplante pulmonar, que pode chegar a um transplante pulmonar. E ali eu falava, aqui é a Priscila, doutora. Porque se eu não trabalhasse isso na minha cabeça, eu ia imaginar os meus filhos no oxigênio, na fila de transplante. E aí ia começar os gatilhos, né? Porque aí ia vir negócio de morte, Então eu não podia deixar, era uma luta. Então, os pacientes que estão em fila de transplante tem que estar... Se você for chamado para o transplante, você tem que estar com a boca intacta. E muitos pacientes vêm de fora de São Paulo. Então, eu sempre quis ser um apoio para as famílias, para o paciente em si, e sempre deixava, tanto que os pacientes que eu cuidei, infelizmente, dos que eu cuidei, nós perdemos 2, mas nunca foram rejeitados para o transplante por motivos de bactéria na boca, porque a saúde começa na boca, né? Então, mas eu aprendi, foi uma lição, porque eu tinha que separar. E isso deu um certo amadurecimento para mim. Para mim foi muito bom. Sim, e aí vocês viram que ela tá falando os meus filhos, porque os meus filhos têm. Tá, e aí, a segunda parte? A segunda parte, vamos lá. Todos os médicos sempre foram contra eu ter o segundo filho. Todos, sem exceção. Porque, como ela falou, vocês dois já tinham. É a doença genética, né? Então, falaram assim, não menospreze 25% da doença. Ou seja, 25% de chance do segundo filho ter. Então, aí eu trabalhei a minha cabeça, por 2 anos pra eu fazer o bebezinho de Provita. Só que eu não consegui. Por que você não conseguiu? Porque é como se eu pegasse todas as minhas gigis, todos os embriões que se formassem com fibrose cística, eu ia jogar no lixo. Então eu não consegui. Mas eu falei, eu também não vou desistir. Porque o meu sonho sempre foi ter 2 filhos. Já tinha até nome, né? Já tinha nome. Os 2 já tinham nome. E eu engravidei. Só que a Gi foi importante nessa... Eu engravidei na certeza... E eu já testemunhava que meu filho não ia ter fibrose cística. Tanto que ele vinha pra salvar a Giovana, porque na época tava um negócio de célula-tronco. Então eu ia congelar o cordão, porque ele ia salvar a irmã. Então fui ver tudo, sei que na última hora eu desisti de tudo.
Falei, eu não vou fazer mais nada, eu não vou congelar nada, eu não... E nasce o Rafa. Rafa nasce com 3 quilos, 400 e pouco. E a gente sai da maternidade com 2.900. Uma perda de peso que foi importante, mas na minha cabeça, não, todo bebê sai mais magrinho. Calma, vamos lá. E sei que o Rafa tava para completar 1 mês e não chegava no peso do nascimento. Eu já sabia. Eu quase comecei a medicar o meu filho sem ter o resultado do teste do pezinho. Foi até que me ligaram, tal, do hospital. Eu falei, pode falar. Eu já sei, a minha filha tem fibrose cística. Porque me ligaram pedindo o telefone da pediatra. Eu falei, pode falar. Porque deu o quê? Fibrose cística, é fibrose cística mesmo, não precisa confirmar. Já tô indo levar só pra fazer o teste da mutação. Gente do céu. E aí foi. Só que eu desliguei o telefone, eu fui pra sala, eu me ajoelhei. Ali eu me revoltei contra Deus. Ali eu falei, o Senhor permitiu eu testemunhar pra todo mundo que meu filho não ia ter nada. E agora, Senhor, por que o Senhor não olha pra mim? O que eu te fiz pra eu merecer isso? Era a minha revolta. E até que eu tava de joelhos no chão, chorando. Aí minha filha, com 8 anos. Essa é a maior lição de moral da minha vida, tá? Ela vem, se ajoelha e começa a chorar. Eu, ai filha, perdão, não quero fazer você chorar, não. Ela fez assim pra mim, pode parar. Você está chorando de tristeza. Eu tô chorando de alegria. Por que você queria que o meu irmão fosse diferente de mim? Então foi a maior lição, uma menininha de 8 anos. E assim, eu creio que teve o agir de Deus ali naquele momento. Pra eu parar e entender o porquê que ele permitiu. E ela falava assim pra mim, assim como eu estou até hoje, mãe, você cuida, você vai cuidar dele também e eu vou te ajudar. E é exatamente assim. E a Gi carrega o dela e o dele, até hoje junto. Porque ela é toda disciplinada e ele não. Ele me dá muito trabalho, muito trabalho. Mas a gente vai dando um jeitinho aqui, ela que marca os exames, ela que, né, ela, meu braço direito nesse sentido. Rafael já fez inalação, não sei o quê, porque é um tratamento chato, mas eu sempre mostro pra eles que existem coisas que são piores. E que a gente tem que agradecer a Deus, que a gente tem medicação, que a gente tem o que fazer, que a gente tem, né? E aí veio o seu Rafael, né? Com fortes emoções. Essa doença é uma doença que interna muitos pacientes. Meus filhos tiveram uma internação em toda a vida. Tem o maior milagre da Gi, né? Quer que eu conto? Não, eu quero. Voltando pra Gi, 3 anos de idade. Fizemos exames, ultrassom, que eles fazem bastante exames de rotina, pra acompanhar, né? Ai, Giovana vai ter que operar a vesícula. Porque no ultrassom, ela não tinha pedras na vesícula. A gente brinca que ela tinha uma vesícula no meio de tantas pedras. Só que na época ela estava colonizada por uma bactéria importante. Então a gente ia ter que esperar ela descolonizar para poder submeter ela à anestesia, todas aquelas coisas. Aí fomos nos médicos e eu confesso que às vezes eu sou uma mãe um pouco difícil, no sentido de eu não aceito as coisas muito fáceis. Mas eu entendi aquilo, porque pode acontecer da pedrinha, né, andar e causar coisas muito piores. Não, nós vamos operar, não tem problema nenhum. A primeira data da cirurgia marcada, segunda-feira, à noite, eu falava, doutor, como que eu vou deixar uma criança de 3... Vamos fazer essa cirurgia de manhã. Como que eu vou deixar uma criança de 3 anos de jejum até a noite? Que judiação. Não tem outro horário, vai ser assim. No domingo, essa menina começa com uma febre, do nada. Do nada, ele não estava resfriado, não tinha nada. 38 graus. Meu cunhado conversou com o médico falou, vamos suspender a cirurgia, porque a gente não sabe o que vai aparecer. Aí nós ficamos 1 semana juntas, eu já tinha tirado vários dias da agenda do consultório. Ficamos juntas e compramos camisola igual uma pra outra, pra ficar no hospital. E fiz todas as comidinhas que ela queria e tal. E
a gente pegou e remarcou essa cirurgia para outra segunda-feira. E olha, eu chamava todo mundo que vocês possam imaginar para orar. Era pastor que tinha dom de cura, era o pessoal lá do outro lado do mundo orando, assim, tava um movimento de oração muito forte. Até que, a Gi ia operar na segunda, e assim, eu tinha que me segurar, eu não chorava na frente dela, mas no meu secreto eu chorava muito. E aí quando, na noite de sábado para domingo, eu me ajoelhei. Eu não me ajoelhei no chão, não, tá? Vou falar a verdade que eu ajoelhei no colchão. Eu tava tão cansada, que eu ajoelhei no colchão, coloquei essa fronte no travesseiro e eu lembro da minha oração até hoje. Senhor, sempre cuidei de criança, sempre dei aula de escola dominical, contava a história para as crianças, que o Senhor fez o cego enxergar, o surdo ouvir, paralítico e coxo andar. O que é a vesícula de uma criança de 3 anos para o Senhor? Essa foi minha oração. Só que a minha fronte não estava no travesseiro. Eu sentia 2 pés. E fui, descansei, domingo a gente curtiu até, comeu tudo que podia, ia ter que fazer jejum, e eu brigando com o médico, ela vai ficar na UTI, e ela não vai ficar na UTI, porque ela não vai sair do hospital, com que ela não entrou, mas foi uma briga, uma coisa horrorosa. Na noite de domingo para segunda, eu tenho algumas experiências com o Senhor em sonho. Ele fala comigo no sonho. E ele falava assim: filha, faz ultrassom da minha filhinha. Filha, faz a noite inteira. Na segunda de manhã eu liguei: mãe, eu ligava: mãe, eu já não sei se eu tô ficando uma mulher biruta, eu não sei o que tá acontecendo, Mas eu tô eu imaginando preciso coisa. Como eu vou falar pra esse médico que eu preciso de um ultrassom antes da minha filha operar? Você vai abrir a sua boca e falar. Porque eu falava pra ela: eu não posso, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu também não posso duvidar que foi Deus que falou comigo. O médico aceitou de primeira fazer ultrassom, internamos. Foi Isso antes da cirurgia. Foi uma dificuldade para internar, uma coisa horrorosa. Internamos, fomos fazer o primeiro ultrassom. Nesse primeiro ultrassom fui eu com a minha irmã mais nova. Aí eu lembro até hoje, era um médico japonês. E ele falava: mãezinha, por que você tá aqui? Então, minha filha vai operar. Eu só queria fazer um ultrassom antes dela operar. Aí ele foi. Nossa, mãe, essa menina não tá de jejum? Tá, doutor, coitada. Tem 3 anos e tá de jejum. Faz assim, ó, volta lá pro quarto, daqui a pouco eu te chamo de novo pra gente fazer um próximo ultrassom. E aí, foi lá o anestesista: olha, vocês sabem, né? Fibrose cística, anestesia, tem um certo perigo, uma coisa assim. E eu assim, plena, ouvindo os anestesistas falarem. Tá bom. Faltavam 30 minutos pra Gi tomar o pré-anestésico. Chamam a gente pro ultrassom de novo. Só que nesse ultrassom, desce eu, meu marido e a Gi. E a Gi não quis ir na cadeira, quero ir no colo. Foi no colo. Chegamos lá, mesmo médico japonês: o que é mesmo, mãe? Então, doutora, ela vai operar. Ela já faltam 30 minutos para ela tomar o pré-anestésico e eu quero saber como é que tá essa vesícula. Ele foi, colocou. Mãe, você falou que sua filha vai operar do quê? Que vesícula? Então, faz o seguinte, eu já vou falar com o doutor agora. Você pode subir, arrumar suas coisas e ir embora. Essa menina não tem nada. Até hoje, nisso, ele via uma vesícula limpa. Só que eu acho que Deus deve ter falado assim, né? Não vou permitir ela passar por isso tudo de novo. Minha filha não tem vesícula. E ela nunca operou. Então, assim, foi o maior milagre que eu vivi. E que lição que eu tirei disso tudo? Aí lembrei lá do livro: O Poder dos Pais que Oram. Eu tava buscando em todo mundo a solução para minha filha, sendo que a solução estava nas minhas palavras. 3 anos, idade do Bento. Não, gente, eu tô aqui imaginando o Bento nesse tempo todo. Então assim, o poder então é muito importante o poder dos pais que oram. É muito importante o que a gente profere pela nossa boca. Mães de joelho, filhos de pé, né? Isso é a maior verdade que, assim, eu levo... Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga.
É a maior, acho que é a única, assim, certeza, né? Que a gente tem que é acordar e orar pelos filhos. E orar naquelas pequenas coisinhas, né? Sim. Cuida dele ali na escola. Uhum. Com quem ele anda, o que ele ouve, Exatamente. com quem ele fala, Exatamente. né? Exatamente. E às vezes a gente é tão engolido pelo dia a dia que a gente acaba esquecendo, né? É. E uma coisa que o pediatra do Bento falou uma vez, que nunca eu esqueci quando ele nasceu. Que ele nasceu o pediatra chegou no hospital e ele falou assim, eu falei assim, doutor, ele tá bem, né? Imagina, mãe de primeira viagem, eu não sabia nada. Aquele bebezinho daquele tamanho, ele tá bem, ele tá normal, tá respirando normal? Ele falou, Renata, graças a Deus ele é normal, tá tudo bem. Mas não se acostume com o normal. Ele falou assim, então você agradeça a Deus, não se acostume com o normal, porque é muita coisa acontecendo. E aí eu fico pensando, gente, como a gente tem que agradecer do normal. E não achar que é normal, porque não é normal. É agradecer pelo normal. É agradecer por estar tudo bem. É pela rotina estar acontecendo. Ai, mas gente, porque eu vejo muitas vezes, até a gente fala, tá tudo na mesma. Graças a Deus que tá na mesma. A minha mãe extraordinário de Deus no ordinário. A minha mãe sempre fala isso. Sem nenhuma novidade. Agradece por você não ter nada pra falar. Minha mãe sempre falou isso. Agradece por não ter novidade, tá tudo bem. Exatamente. E aí, tá tudo bem, tá tudo ótimo. As mesmas coisas de sempre, tudo normal, graças a Deus. Reaproveitando falando aí de família protegida, né? Verdade, vamos falar de família protegida, gente. A Qualicare. A gente tem que agradecer aqui os nossos apoiadores. Nossos apoiadores. E eles têm a linha de sabonete líquido para a família todinha. De glicerina, vegetal, limpeza e proteção de pele. Gente, dois cheirinhos maravilhosos. Né? Maravilhosos. E a gente, claro, que vai presentear a Pri. Porque obrigada. família protegida, com muito amor. A Pri gosta de cheirinho, né? Amo cheiro. É uma delícia. O de erva doce é o meu preferido. E é legal, assim, a gente ter apoiadores. Esses parceiros, né? Exatamente. Que acreditam na gente. Que acreditam na gente, que quer fazer o Redireção continuar. Não, e tem uma coisa boa. Eu vou contar pra vocês. No dia 2 vai ter lançamento no site dele. Ah, verdade. E aí, você clicando no nosso podcast, você vai ganhar 10% de desconto já na primeira compra. É isso aí, vai gente. Ser super legal, então, gente. Família vamos honrar quem faz com que a coisa aconteça de fato. Exatamente. E Pri, como não esmurecer? Eu vou confessar que é muito difícil. Porque quando eu faço um retrocesso assim na minha vida, né, já era pra eu ter nascido com algum defeito, porque minha mãe foi operada do apêndice sem saber que estava grávida de mim. Então não teve nenhum cuidado, né, então o médico ficava, nossa, senti uma mãozinha, porque naquela época não tinha ultrassom, né? Uhum. Então depois ele explicou pra minha mãe que era pra eu ter nascido toda defeituosa, pelo que aconteceu, né, a privação de oxigênio que ela teve, de tomar anestesia geral, tudo. E aí, depois aconteceu isso, só que a minha maior murmuração era tentar entender, né? Por que o Senhor era o único que podia me livrar disso tudo? Era o único que podia não permitir que isso acontecesse. E por quê? Né? Levou um tempo para entender que ele precisava de alguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas ele precisava de alguém como eu para estar aí. Para estar aí, para de alguma maneira testemunhar, de alguma maneira ajudar outras pessoas. Eu tenho um coração muito voluntário, então deixa eu pôr a Priscila ali, porque eu sei que ela vai ajudar. E eu lembro a primeira vez que você contou, né, da fibrose cística, eu não me esqueço. Eu nem lembro do que eu tava reclamando. E aí eu falei, depois que você me contou o testemunho, eu falei assim, nossa, né, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? E naquela hora você me deu uma baita de uma lição de vida. Você disse assim, o seu problema para você é igual o meu problema para mim. O meu problema não é maior que o seu. Exatamente. E assim, quando a gente olha para a situação em si, você ensina com a vida, né? O Redireção, ele nasceu nesse sentido. A gente queria muito
redirecionar pessoas para aquilo que o Senhor tem para nós, independente da circunstância. E aqui a gente está falando duas pessoas que vivem o dia a dia da dependência, e a uma mais cabeçuda, né, que sofre, que tem dificuldade de pedir ajuda, mas que Deus movimenta, né, as pessoas e as amigas para que a gente passe pelas tribulações. Porque aqui tá tudo certo, nós vamos ter, não tem jeito. Posso né? te corrigir, minha amiga? Claro. Poder nas palavras. Exatamente. Você não é cabeçuda. Você não é difícil. Você dá poder nas palavras. É verdade. Um jeito um pouco diferente, mas Exatamente. temos que cuidar, tomar cuidado. Mas a gente percebe o cuidado de Deus, né? Porque ele vai lá, ele incomoda, ele bota a gente na cabeça de vocês, né? Olha a hora, tá muito quieta. Uhum. E assim, de fato, outra coisa que a gente tem, né, Rê, que é ser temperante, não maldizente. Você é essa pessoa, sabe? Você tem o dom do servir. E eu não sei se você tem noção, eu acho que sim, né? Você é uma pessoa que nasceu pro voluntariado, por abraçar causa. Não foi só pela Gi, pelo Rafa, né? Pela Gi, pelo Rafa, de todo mundo que tá lá na luta Eu tinha com uma você. hashtag que eu colocava assim, pela Gi, pelo Rafa, pelos seus, pelos meus e por vocês. É isso aí. E hoje? Como é que tá a fibrose cística hoje? O que evoluiu de quando a Gigi nasceu? A fibrose cística, assim, quanto a tratamento, hoje a gente vive uma realidade muito diferente de quando a Gi nasceu, né? E pouco se sabia, poucos médicos entendiam, e eu lembro que eu tinha que explicar toda vez que eu ia no pronto-socorro, eu tinha que explicar alguma coisa. Hoje em dia evoluiu muito, a gente está esperando aí a nossa vez de adquirir uma medicação que para a progressão da doença. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Então a gente tá. É uma medicação nova? É uma medicação não tão nova, que já faz. Nos Estados Unidos o pessoal já usa há um bom tempo, que tem excelentes resultados. Aqui no Brasil foi aprovado agora, né? O pessoal do Ministério da Saúde falou que vai incorporar no tratamento pelo SUS, né? Porque é um remédio de mais ou menos uns $500 mil ano. E que você tem que tomar a vida inteira, né? No caso, eu tenho 2 em casa. Então, a gente tá aí nessa esperança de ter essa medicação na mão. Mas enquanto isso, eu faço questão que os meus filhos vivam normalmente. A Gi tá no 4º ano de faculdade, indo pro 5º, namora. O Rafa joga bola, vai em aniversário, vai um aborrecente igual todo aborrecente, tudo, os mesmos problemas que qualquer um. Mas mesmo assim, E eles têm plena consciência. A Gi eu sei que sim, mas e o Rafa? Plena consciência da fibrose cística. Tem. Mas existe uma certa... Eu acho que até a dificuldade dele de ele incorporar o tratamento é uma certa negação. Tá. Né? Mas isso eu fui trabalhando ao longo dos anos e agora a gente fez uma troca, um cachorro pelo tratamento. Então, então se ele não fizer o tratamento, o cachorrinho não tem. Certo. Que é o Coisa 3. O Coisa 3. Tem a Coisa 1, 2 e 3 em casa. 2 cachorros e uma gata. Não dou conta, Senhor, né? não dou conta. Ai, mas que bênção, que bênção. E a gente começou Que perguntando testemunho, né? quem era a Pri, né? Agora eu queria perguntar quem era antes e quem é hoje. Hoje a Priscila continua como mãe, mesmo apaixonada, como sempre, pelos filhos. Mas uma mãe que foi um peso que tirou das minhas costas foi realmente o incorporar um dia de cada vez. Né? Então, assim, tem que tratar, vamos tratar, né? Hoje, o que é o tratamento? Vamos tratar. Então, eu não fico pensando, por exemplo, vai fazer o exame, o que será que vai... Não, isso eu não permito entrar na minha cabeça mais. Então, eu sou uma pessoa... Eu nunca deixei de ser temente a Deus, mas eu tenho cada dia mais aprendido a viver a fé, né? Porque a fé... Como que você vai explicar a fé? Como que você explica? O versículo que eu coloquei na parede do meu consultório. Então, eu olho todo dia. Hebreus 11:1. Então, assim, todo dia eu olho ali. Falo, Senhor, eu quero cada vez mais ter fé. E, assim, nunca
Já pedi milhões de perdões pra Deus, né? Mas eu falei que quando eu chegar lá no céu, eu vou chegar com uma listinha lá pra ele. E falar, Então, só umas questões, né? Eu tô querendo falar, papai, olha só. E outra coisa muito importante que eu vou falar, quando vocês, por exemplo, conhecem alguém, né? Então eu não posso virar pra você e falar que o que você passou, você passou porque você aguenta. Porque você é forte. Só a gente sabe o peso que a gente carrega. Então nunca falem para uma mãe que tem um filho. Nunca fale. Deus permitiu isso porque você é forte. Você consegue carregar. Não. Não é assim. E não aqui é a assim. gente tá falando com 3 mães de UTI, né, o Natal, né? Que a Chloe também, quando nasceu, precisou ser hospitalizada. E eu falo que toda mãe que passou por ali é diferente. Não é porque a gente aguenta, não. Falar que o fardo não pode ser pesado. É muito doído. O fardo é pesado. Eu precisei adoecer para eu poder entender algumas coisas, né? E aí, se eu não sou uma pessoa que tem vontade de viver? Se eu me entregasse para aquela doença totalmente, eu não tô falando nem de tirar a minha vida, mas se eu me entregasse para aquela doença, aquilo lá é uma roleta russa. Podia parar o meu cérebro, podia parar meu coração, podia parar qualquer coisa. Se não fosse, então, assim, nunca falem para alguém que tá, né? Então, por exemplo, meu pai com câncer, eu vou virar pro meu pai e falar assim: Deus permitiu o câncer para você, porque você é forte, cara. Você aguenta. Você nunca vai ter um fardo mais pesado. Tem sim, gente. Tem sim. Tem sim. Não, é muito difícil. E eu falo para mães de UTI, a gente é uma antes. E uma depois. E uma depois. Os valores mudam. É assim... Os valores mudam, Mudam. Né? O sentimento muda, a oração muda. Você começa a ver de um outro jeito. E hoje mesmo eu tava brincando com a Chloe, né? E aí eu falei... E a babá dela falou assim... Nossa, olha como ela tá rindo. Aí eu falei assim... Só eu sei, filha. O que é você tá rindo agora. Porque eu lembro do dia que você... Daquele pequenininha que você era. Com 4 dias. Eu lembro o que eu senti. Então a mamãe vendo você dar risada agora... Eu sei o que é um fôlego de vida. E foi ali que Deus deu pra ela. Então eu falo, a gente é uma antes e uma depois. Exatamente. Então a gente sabe o que quer chegar na porta do hospital, né? O trajeto da porta até o leito. Sim. E quando a gente não pode entrar porque tá tendo alguma intercorrência. Eu brigava com todo mundo. Eu também. Eu brigava com todo mundo. Eu não sei nem. Eu vou entrar. Eu não sei. Se eu ver alguma enfermeira hoje, Opa, eu tava louca no dia. Eu te bati. Não, tá tudo bem então. Porque assim, eu gritava com todo. Eu não queria saber se eu não podia entrar. Eu vou entrar. Quero ver quem vai fazer eu não entrar. Então, assim, não tinha medo, não tinha nada. Eu só queria estar ali. Eu não tinha nada, assim. Eu não tinha nada. Eu só queria entrar. Deus. Eu quero agradecer nosso último apoiador do dia, né? Nosso Jeff super Bastos, apoiador. Porque a gente tem apoiadores internacionais, como diria o reverendo Arival, né? Jeff Bastos, ele tem uma empresa, ele é ministro de louvor, antes de qualquer coisa, 26 anos de experiência com áudio e destes 20 anos dedicados à igreja. O Jeff, os serviços que a Angel Pro oferece áudio, vídeo, iluminação, estúdios e podcasts. Olá, meu nome é Jeff Bastos e eu tenho mais de 20 anos de experiência em sonorização de igrejas e eu tenho uma pergunta para você. Como está o som da sua igreja? Tem microfonia? Tem ruído? Tem chiado? Vocês investem dinheiro e o som não melhora? Nós aqui da Angel Áudio e Vídeo temos a solução para você. Já atendemos mais de 160 igrejas nos Estados Unidos e no Brasil. Para mais informações, acesse o nosso site e fale conosco. Angel Áudio e Vídeo, porque o som da sua igreja é importante para nós. Então, se você precisa de alguma coisa para a tua igreja, treinar a tua equipe, melhorar teu equipamento de som, enfim, acione Angel Pro, que é do Jeff Bastos, nosso patrocinador internacional de Massachusetts. Chiquérrimo. Pri, nós estamos chegando ao fim, passou muito rápido. Pena. Você teria muita coisa para falar ainda. Tem que voltar mais, vai ter que voltar, Pri. Porque até eu tô assim. E a única coisa que eu queria te pedir, Pri, não para. Não vou parar. Não para, porque a gente precisa de você.
Preciso de mulheres assim, mulheres que não desistam, Uhum. que não desistam dos seus filhos, que não desista de orar, porque eu também sou uma pessoa apaixonada por ser mãe. Eu falo que eu nasci pra isso, é o melhor que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais nada, mas o que eu sei fazer é ser mãe do Bento e da Chloe. Uhum. Então, assim, por nós, por todos, não desista. Nunca, E jamais. assim, é muito gostoso ver isso. E quando a Edi me falou, eu falei, Edi, meu Deus, como ela consegue? Como ela consegue? Então, assim, hoje ouvindo, é assim, edificante. Então, não para. Faz parte do Eis-me Aqui. Toda minha oração eu falo, Exatamente. Senhor, eis-me Eis-me aqui. aqui. Então, Então, não não tem para. como parar. Não para, não deixe que nada te cale. Sim. E Deus tá no negócio, ele tá no propósito. Amém. E é legal porque a sua sobrevida de 14 anos hoje tem 20 e 21. 21. 21. E a minha segunda sobrevida tem 13. Então, quem entrar no Google já vai ver que passou dos. Já Dos passou 14. dos 14 anos, ou Nem seja… procurem nada no Google, pelo amor de Por Deus. favor, É isso aí. gente. Eu acho que eu sempre falo isso. Por mais que a técnica ensine, por mais que a gente tenha artigo científico, nada Vem como Deus e você fala. falar Calma, Com que eu Deus. vou provar o melhor. e com alguém que já viveu, né? Alguém que eu já vi você consolar muitas pessoas, a mim, graças a Deus, né? E então, assim, eu queria te agradecer, porque você é uma mulher que redireciona outras e você é temperante, você não passa desapercebida. Você tem doçura na palavra, você tem Exatamente. doçura no trato. Doçura na palavra, gente. É exato isso que eu queria falar. Eu tava querendo falar o que eu tava sentindo. É doçura na palavra. Ai, vontade de pôr no potinho. Tuque. Eu E que me guardar. sinto honrada pelo convite de vocês, viu? Me sinto muito Bom, a honrada. gente quer agradecer você que tá aí do outro lado, né? E ajuda a gente com a audiência do programa. Manda pra todas as amigas. Quer Comenta. melhorar e aumentar a fé de uma amiga? Olha, gente, vocês já ouviram o testemunho da doutora Priscila Moreira? Caminha pra elas lá e é isso, E né, também, se amiga? puder enviar dicas, perguntas, nos mande pra gente, né? É isso aí, sugestão. Ai, queria Exato. tanto ouvir a pessoa tal. Vocês podiam trazer fulano de A tal. gente traz, gente. A gente traz, a gente dá um jeito, A gente tá dá bom? um jeito. Um super beijo. E Até a muito próxima. prazeres. Thank you.